Chama-se tão simplesmente Apanhados. Mas não são aqueles famosos apanhados da televisão, embora as personagens centrais apareçam muitas vezes no pequeno ecrã. Falo do novo livro do jornalista António José Vilela sobre os bastidores de alguns dos processos mais mediáticos que envolvem fortunas escondidas e investigações judiciais. Bem-vindo, António, novamente à RDP Internacional para mais um grande livro de investigação. Desta vez apanhaste, podemos dizer, o antigo primeiro-ministro José Sócrates e também o ex-homem forte do BES, Ricardo Salgado. Obrigado, é um prazer estar aqui. É um livro de personagens, é um livro de histórias, é um livro de casos, é um livro em que José Sócrates está muito presente, até porque José Sócrates está muito presente numa série de grandes casos judiciais dos últimos anos e mais concretamente nesta Operação Marquês, e também é um livro em que está Ricardo Salgado e vários elementos da família BES. A família BES eu escrevo sobre esta família BES, Grupo Espírito Santo, há cerca de 8, 9 anos, e achei que finalmente chegou a um ponto de tornar todos estes escritos jornalísticos e integrá-los num livro, integrá-los com um conjunto de histórias relativamente interessantes e que retratam um bocadinho o fim do ciclo Grupo Espírito Santo e Ricardo Salgado. Mas é preciso traduzir estes casos em termos jornalísticos, porque são casos, sobretudo a nível económico, muito intricados e complexos. São, ou seja, o tipo de linguagem que nós temos que usar aqui é uma linguagem relativamente simples, mas tendo em conta que se trata de intrincados circuitos financeiros com ligações a offshores e com ligações a um conjunto de negócios, com ligações não só a Portugal, mas também a países como o Panamá, como a Suíça, como Singapura, e, portanto, o que eu tentei fazer foi delimitar, tentar tornar mais simples essa linguagem, mas não deixando de pormenorizar todos os esquemas que eram usados e as ligações e as correlações que eram feitas muitas vezes com um conjunto de conexões e um conjunto de personagens muito conhecidos da sociedade contemporânea portuguesa. Há basicamente 3 processos, que é o Furacão, o Marquês e o Monte Branco. O que é que eles têm em comum? Eles têm muita coisa em comum, ao contrário do que se possa pensar. E ao contrário do que se possa pensar, eles também não são genericamente 3 processos. Eles são 3 grandes operações do Ministério Público. Por exemplo, sei lá, imaginando-se o caso Furacão, que nasce em 2004, ele é, na prática, dezenas de processos. Porquê? Porque cada uma das entidades que promovia os circuitos da fraude deu origem a um processo, ou seja, inicialmente 7 processos. Há muita gente que já não se lembra que foi em 2004. Que foi em 2004. E que... Pensa que é uma coisa um pouco mais recente. Sim, mas aquilo é em 2004, mas os primeiros alertas das autoridades inglesas chegam a Portugal em 2000, dizendo que há um esquema generalizado de fraude fiscal a ocorrer em Portugal, que eles estão a perceber na Grã-Bretanha porque aparecem um conjunto de empresas espelho, ou seja, empresas que são uma espécie de empresas fantasma que prestavam um conjunto de serviços a empresas portuguesas, mas que a ideia era apenas aumentar os custos. E que essas empresas começam a aparecer na década de 90, ou seja, isto ainda é mais antigo de 2004. Mas os processos de 2004, eles estendem-se praticamente até hoje. Porquê? Porque o caso Furacão, a grande operação Furacão, ela ainda não está terminada. Ainda existe um processo que não está terminado, que é o processo que visa um promotor, com ligações ao BCP Millennium, ao Millennium BCP, e que ainda não está terminado. Mas este caso Furacão e esta operação Furacão, ela depois tem ligações muito íntimas com a operação Monte Branco, que nasce em 2011. E Monte depois... Branco, que é o nome de uma propriedade? Que é o nome dos Alpes suíços, assim se pode dizer, ou seja, aquilo é batizado... É uma coisa simbólica. É uma coisa simbólica porque é na Suíça que estão concentrados um conjunto de empresas que gerem fortunas, que está concentrado 3 principais bancos, o Credit Suisse, a UBS e o HSBC, e que gerem um conjunto de fortunas de portugueses e que são detectadas. São detectadas em 2011. Novamente, há um conjunto de alertas da Polícia Judiciária muito anteriores a 2011, a partir de 2007, 2008, começa a perceber-se que há, primeiro, uma loja no centro de Lisboa de um cambista, de um velho cambista, ou seja, uma loja muito antiga, de Francisco Canas, que já era da família,
E que nessa loja, de repente, este Francisco Canas começa a aparecer aos balcões dos bancos, nomeadamente do Banco de Portugal, com centenas de milhares de euros para trocar. E que esse dinheiro não se sabe muito bem de onde aparece. Trocar por francos suíços. A trocar por dólares, por dólares, a depositá-los, a trocar por notas mais elevadas por notas mais de valor facial mais reduzido, e que aparece e que há muitas movimentações. De repente a Polícia Judiciária começa a suspeitar que pode haver ali um caso de branqueamento de capitais, ou seja, traficantes de droga podem, pura e simplesmente, chegar lá e colocar o dinheiro e o dinheiro seguir para outros locais, mas a investigação demora, estranhamente, cerca de 3, 4 anos a arrancar. E só arranca porque, entretanto, é detectado num político português, Domingos Duarte Lima, que tinha sido líder parlamentar do PSD e deputado do PSD, e uma figura grande na área do PSD, é detectado que Domingos Duarte Lima vai àquela loja e faz transferir através daquela loja e de um conjunto de contas bancárias que Francisco Canas tem no exterior, faz transferir cerca de 3 milhões de euros. Portanto, atenção, que não estamos a falar do famoso caso de Domingos Duarte Lima, onde está envolvido no alegado assassinato, da autoria do assassinato de Rosalinda Ribeiro no Brasil. Não é esse o caso. São 2 casos diferentes. São 2 casos diferentes. Embora com o mesmo personagem. Embora com o mesmo personagem. E este caso de Domingos Duarte Lima é um outro caso muito particular. É a ligação de Domingos Duarte Lima ao BPN e aos empréstimos que ele conseguiu para ele, para o filho, através do BPN, de vários milhões, para comprar um conjunto de terrenos no concelho de Oeiras, e que esses terrenos seriam depois para construção. Ou seja, é um negócio encoberto que leva a que ele receba uma mais-valia gigantesca, na altura 3, 4, 5 milhões de euros, e que depois os canaliza para contas para a Suíça através do esquema de Francisco Canas. Este é um processo que leva realmente à condenação de Domingos Duarte Lima. Domingos Duarte Lima neste momento está condenado a 6 anos ou 7 anos de cadeia devido a este processo, que é uma burla ao BPN, que depois faz transitar o dinheiro para a Suíça. Domingos Duarte Lima é um personagem muito interessante porque ele já vem muito de trás nestas ligações aos offshores e às empresas encobertas. Porquê? Porque na década de 90, Domingos Duarte Lima é investigado em Portugal porque faz transitar cerca de 2 milhões de euros, na altura, na década de 90, 2 milhões de euros, por cerca de 30 contas de familiares e amigos. Dinheiro que circula por todo o lado e que, na altura, a polícia não consegue chegar mais longe na investigação porque simplesmente não percebeu a origem do dinheiro. Não conseguiu detectar a origem do dinheiro. E como o crime de enriquecimento ilícito não é crime, apesar de a sociedade o ver como crime, não conseguiu provar a origem do dinheiro, do célebre Monte de Sintra, da Quinta, daquelas coisas todas. E Domingos Duarte Lima é o personagem que faz entrar um conjunto de investigadores que já vêm do caso Furacão, que é o inspetor tributário Paulo Silva de Braga, o procurador Jorge Rosário Teixeira e o juiz de instrução Carlos Alexandre, faz entrar, ao fim e ao cabo, esta investigação num outro caso em 2011, em que começam a aparecer também muitos empresários, muitos personagens que já apareciam no caso Furacão e que aparecem também naquela pequena loja de Canas que tem ligações com o Luxemburgo e com a Suíça através de contas em offshores, em que se faziam tarefas de compensação. O que é que são tarefas de compensação? Uma coisa esquisita, mas seria qualquer coisa. Juridicamente o que é? Juridicamente, popularmente isto seria o quê? O Germano chegaria à loja de Francisco Canas, entregaria 150 mil euros em dinheiro vivo. Francisco Canas, que tinha contas no exterior, transferia os 150 mil euros que ele tinha na sua própria conta do Luxemburgo para a Suíça e ficava com os 150 mil euros do Germano. Ou seja, diluía-se o circuito de passagem do dinheiro porque ele era todo feito no exterior. Bom, Canas, naturalmente, contava com a colaboração de vários gerentes bancários em Portugal, nomeadamente bancos como o BCP, do Finibanco, o BPN, em que lhe davam, ou seja, não promoviam um conjunto de alertas à polícia, obrigatórios alertas à polícia, sempre que
eu e os Germanos chegamos a um banco com uma mala de dinheiro com 200 mil euros, 300 mil euros e os entregamos No mínimo estranho. No mínimo estranho, e o banco tem de alertar as autoridades, dizer assim, bom, temos aqui uma pessoa identificada com este nome, com este número, que entregou 200 mil euros, e as autoridades vão depois checar para tentar perceber de onde vem esse dinheiro. E o que era facto é que a maior parte dos bancos não fez isso com Canas, e Canas transferiu cerca de 70, 60, 80 milhões de euros. Mas não fez porque estavam diretamente envolvidos? Ou foi por negligência pura? Não fez porque é uma negligência, porque era um negócio, ou seja, o gerente bancário... Mas o negócio aproveitou-se para o banco. É um negócio aproveitou-se para o banco, ou seja, ter um cliente que sistematicamente faz movimentações de dinheiro durante 5, 6, 7, 8 anos. É um bom cliente. Claro, sobretudo em agências de Queluz, recônditas agências colocadas em vários locais, em Queluz, no Rossio, em que Canas também tinha... Em que se levantava menor suspeita? Eu acho que os funcionários bancários tinham necessariamente de suspeitar que aquele dinheiro tinha devido a alguma coisa que não era propriamente legal. António, se estes casos já levam 14, 17, 20 anos alguns, ainda não estão concluídos, não será prematuro este livro, porque este livro está necessariamente incompleto. Ele está necessariamente incompleto, mas está muito pouco incompleto. Porquê? Porque Então o que é que faltam para as pontas finais? as pontas finais é a Operação Marquês. Ou seja, Onde está envolvido José Sócrates. Onde está envolvido José Sócrates. Porquê? Porque é precisamente na Operação Monte Branco, é quando os investigadores estão a investigar esta Operação Monte Branco, ou seja, o circuito já não de Canas, se bem que em Canas, por exemplo, na loja de Canas, tenha sido apanhado, por exemplo, as transferências financeiras feitas por Armando Vara, que depois vão dar ao processo da Operação Marquês, ou tenham sido apanhadas as transferências de Manuel Vilarinho, o antigo presidente do Benfica, ou tenham sido apanhadas não sei quantas transferências de muita gente importante e conhecida em Portugal. Mas é no processo Monte Branco, durante as escutas telefónicas que são feitas no processo Monte Branco, que são apanhados um conjunto de personagens, e por isso o nome do livro Apanhados, porque é literalmente apanhados, ou seja, é quase como se no Ministério Público e na investigação tivesse existido uma espécie de caça às fortunas escondidas. E nessa caça às fortunas escondidas, que começou com uma suspeita de crimes de fraude fiscal, ou seja, eu escondo o meu dinheiro porque não quero justificar de onde ele vem e não quero pagar mais-valias ao fisco, para um conjunto de outros crimes, ou da possibilidade de existirem outros crimes, como corrupção, branqueamento de capitais, abuso de poder, um conjunto de outros crimes que pudessem justificar estas fortunas escondidas. Mas eu dizia que é nas escutas telefónicas do processo Monte Branco que estão ativas, começam a ficar ativas a partir de 2012, e é nessas escutas que são detectados um conjunto de personagens, que é detectado, por exemplo, o gestor de fortunas suíço, que vinha a Lisboa encontrar-se com Ricardo Salgado na sede do BES, e que tratava Ricardo Salgado, não diretamente, mas com outros gestores de fortunas, por uma espécie de código. Era o RIC. E encontrava-se com o RIC na sede do BES e promovia... Rica de Ricardo. RIC de Ricardo. Portanto, não era um grande código, não é? Ou seja, era apenas um código muito... Não eram as fotocópias, nem eram os dossiês, nem nada desse género, era apenas RIC. E a partir desse momento em que ele se encontra, em que os investigadores detectam que ele vai à sede do BES, como vai a muitas outras empresas deste país, uma série de empresas conhecidas, a encontrar-se com vários gestores, em que ele entra lá e os investigadores portugueses começam a pensar que haverá aqui qualquer coisa de ilegal e que há movimentações financeiras promovidas por Ricardo Salgado de dinheiro que não é conhecido. E nesse momento eles colocam sob escuta primeiro o telefone fixo de Ricardo Salgado, na sede do BES, o principal telefone que ele usava, e mais tarde o telemóvel. E a partir desse momento há um conjunto de escutas que vão em progressão e que se conseguem detectar outros personagens. É no processo Monte Branco que é detectado, por exemplo, as primeiras escutas de José Sócrates a falar com o Carlos Santos Silva, hoje uma personagem que parece que toda a gente conhece, que é o amigo de José Sócrates, que é o empresário, mas que na altura era um personagem completamente anónimo. Ninguém sabia Mas quem ele era. É engraçado, António, o Carlos Santos Silva não dá entrevistas. Não dá entrevista até hoje, não deu nenhuma entrevista, não é verdade. Mas é o nome que mais surge paralelamente, logo a seguir ao de José Sócrates.
É o nome que mais surge, porque é... Eu nunca, pelo menos em termos de imagem, não gostaria de ilibar ou de limpar, pelo menos. Eu acho que já houve dezenas de tentativas De de certeza que jornalistas houve, de para certeza. conseguir Não, eu entrevistas estou a com perguntar Carlos da Santos parte Silva. dele. Eu acho que Carlos Santos Silva até hoje não deu nenhuma entrevista. Era bom que a desse, até para poder explicar algumas coisas que aqui estão, porque neste momento o que aqui está na Operação Marquês ainda é uma tese dos investigadores e uma tese da defesa de José Sócrates, de Ricardo Salgado e de uma série de outros personagens que lá estão. Mas a forma como é detectado estas ligações, em que é detectado também as escutas telefónicas com o primo de José Sócrates, José Paulo Bernardo, que está em Angola, que se diz que a tese dos investigadores é que será também um dos testes de ferro de José Sócrates, e que é detectado também um outro personagem muito pouco conhecido, Hélder Bataglia, ou seja, o presidente da ESCOM, uma espécie de braço direito para a África de Ricardo Salgado. Há um conjunto de personagens que são detectados neste processo Monte Branco. E é detectado também uma outra coisa fundamental no processo Monte Branco, que são os grandes negócios. Ou seja, o processo Monte Branco evolui da questão da fraude fiscal e dos circuitos financeiros para os grandes negócios, nomeadamente a privatização da REN e da EDP. E nesta fase da privatização da REN e da EDP são incrementadas, é colocado José Maria Ricciardi, na altura um dos elementos mais poderosos também do BES e o possível sucessor de Ricardo Salgado, é colocado sob escuta durante cerca de um ano. E é destas escutas todas e da permanência destas escutas todas que nasce a Operação Marquês, que nasce depois todas as suspeitas sobre o dinheiro que Carlos Santos Silva tem na Suíça, 23 milhões, e da ligação, da parte dos investigadores, a José Sócrates. Os processos estão de tal maneira ligados, porquê? Porque os circuitos financeiros são os mesmos, ou seja, Portugal, Suíça, gestores financeiros, paraísos fiscais, um conjunto de personagens, eles estão intimamente ligados e há uma correlação temporal e ligação de personagens em tudo isto nos últimos 15, 16 anos. Partindo num caso generalizado de fraude fiscal até um caso ainda em aberto, e que realmente está ainda em aberto, e também o está no livro, de algo mais do que fraude fiscal, Portanto, ou seja, corrupção. Há um caso que, pelo menos este, que vai ter direito, digamos, a uma conclusão, ou uma adenda, ou será um caso apanhados só em relação à Operação Marquês. É verdade, mas o que o livro tenta fazer, evitando uma coisa que é a temporalidade, ou seja, o caso não está fechado, é tentar delimitar apenas os circuitos do dinheiro. Independentemente de como este caso acabar, ou seja, se José Sócrates for acusado, como provavelmente será, ou se for considerado culpado num tribunal, que aí ainda é uma grande dúvida hoje em dia, até porque ele reclama com muita força a inocência, não é? O que nós podemos ver deste caso é que há circuitos gigantescos dissimulados de movimentações de dinheiro. E isso é uma coisa que o fim deste processo não vai apagar. Ou seja, nós vemos que há transferências gigantescas de dinheiro de Hélder Bataglia, de Ricardo Salgado, há não sei quantos milhões que Ricardo Salgado consegue como prenda de um construtor civil com negócios em Angola. Ou seja, há os circuitos do dinheiro e há o que é que alimenta todas estas passagens de dinheiro. E isso realmente é algo que é independente de como este caso vai terminar. Há muito dinheiro a circular, de maneira dissimulada, para paraísos fiscais, sempre com um conjunto de gestores suíços que faziam uma espécie de vai e vem entre a Suíça e Portugal durante vários anos para cativar empresários portugueses. Os Panama Papers estarão também envolvidos neste processo? Os Panama Papers, eles são apenas, neste momento, uma coisa que é a delimitação dos circuitos financeiros de dissimulação de dinheiro escondido no exterior de Portugal, que começa nos anos 90. Ela começa a ser feita por um conjunto de bancos, nomeadamente pelo BES, primeiro a partir de Paris. Estranhamente é a partir de Paris. E não da Suíça. E não da Suíça. E só depois de Paris é que se passa para a Suíça. E quando o circuito Paris e Suíça começa a ficar, eu vou usar aqui um qualificativo horrível, mas congestionado, começa a ficar muito aberto, ou seja, a Suíça, o cofre forte suíço, ele começa a ser aberto, sobretudo por pressão internacional. Bom,
é com a grande crise internacional, e sobretudo uma grande crise internacional que começa nos Estados Unidos, nos 2006, 2007, 2008... Com o chamado subprime. Com o chamado subprime, que as autoridades norte-americanas começam a fazer pressão sobre os bancos suíços, dizendo-lhes assim: ouçam lá, vocês têm aí uma série de dinheiro na Suíça escondido, que pode ser de cidadãos norte-americanos, e que estão a fugir ao fisco aqui, e nós precisamos desse dinheiro. É novamente uma caça ao tesouro. E essa caça ao tesouro... E da forma mais simples. Da forma mais simples. O dinheiro estava lá. O dinheiro estava lá e os americanos dizem isto aos suíços. Ou vocês se portam bem, nos dizem de quem é esse dinheiro que aí está, se é de cidadãos norte-americanos e de empresas norte-americanas, ou então nós começamos a aplicar-vos primeiro multas nos Estados Unidos e eles aplicam-lhes 6 mil milhões de euros de multas aos 3 principais bancos e dizem: nós tiramos-vos as licenças para vocês operarem em Wall Street, e depois dizem: vocês vão parar aos paraísos fiscais negros, à lista negra de paraísos fiscais. E a Suíça, em 2007, 2008, escancara o seu segredo, ou seja, abre o cofre forte. Mas, ou seja, quebra a sua bandeira, a sua principal arma. A principal arma e a grande fonte de financiamento dos suíços, ou seja, os suíços têm muita coisa Ora, seja, boa, fazer tudo, mas em segredo. nem mais. E o que acontece ali assim na Suíça é que a Suíça é obrigada a revelar primeiro aos norte-americanos e depois também a Portugal. Ou seja, o procurador Jorge Rosário Teixeira consegue, com isto, fazer uma abertura do segredo também das contas dos portugueses que estão na Suíça, em 2008, através da ligação depois a um procurador suíço, chamado Marc Topoli, e que daí os processos começam a ser incrementados e começam a correr cada vez mais depressa. Bom, o que é que acontece nestas investigações é que estas investigações são feitas por poucas pessoas em Portugal. E por isso é que estes 3 processos acabam por nenhum deles estar terminado hoje em dia. Nós hoje vemos que processos nascidos em 2004, 2011 e 2013, eles estão não só correlacionados no tempo, porque estão ligados, mas estão ainda ativos. Mas tu corroboras ou não da tese da defesa de José Sócrates, que diz, que alega, prende-se primeiro e investiga-se depois? Tanto esteve preso que depois terminou o prazo de prisão preventiva e agora está solto. É verdade. A tese do Ministério Público, eu vou dizer a tese do Ministério Público e depois vou dizer o que é que eu acho realmente. A tese do Ministério Público é: os alegados crimes de José Sócrates, à medida que a investigação foi avançando, tornaram-se cada vez mais complexos. Ou seja, numa determinada fase detectou-se uma coisa e achou-se que se devia ter José Sócrates porque estava terminado ali e que havia um perigo qualquer, mas depois percebeu-se, bom, afinal não é só isto, mas são também os negócios da PT, mas são também os negócios do TGV, mas são também os negócios não sei o que, não sei o que mais. Esta é a tese do Ministério Público. O que eu acho realmente é que o Ministério Público encarou este processo de José Sócrates como encarou os outros 2 anteriores, dizendo: eu tenho todo o tempo do mundo para fazer o que eu quiser nestes processos. E se eu conseguir manter ativo a Operação Furacão durante 11, 12, 13, 14 anos, sem estar fechada, ou seja, eu continuei a investigar isto, e se na Operação Monte Branco, elas também não está fechada, eu continuo a fazer isto, eu acho que eu consigo fazer isto também com José Sócrates. Só que enganaram-se uma coisa, é que José Sócrates foi um antigo Primeiro-Ministro de Portugal. E sendo o antigo Primeiro-Ministro de Portugal, a força mediática que Sócrates tem é completamente diferente daquilo que um conjunto de empresários, por muito dinâmicos sejam, por muito conhecidos que sejam, não têm a força política. Não têm a força política nem a força mediática. E o que levou a tudo isto é que o Ministério Público entrou aqui num caminho de achar que podia deter e que podia investigar este caso enquanto os crimes não prescrevessem. 10 anos, 12 anos, pois 15 anos. É que o problema é esse, é que achas, na tua opinião, como jornalista e investigador destes casos, que o caso Marquês, ou o processo Marquês, pode, um dia mais tarde e a curto prazo, vir a prescrever? Eu acho que não. Acho que o processo Marquês não vai prescrever. Claro que há instrumentos dilatórios, ou seja, que se prolongam no tempo. Ele não vai prescrever porque existe uma pressão muito grande, primeiro, para, a partir do momento em que as pessoas são constituídas arguidas, os tempos de prescrição aumentam, não é? José Sócrates Para quanto neste momento? Nos casos de corrupção pode ser 15 anos, não é? E neste caso, 15 anos é muito tempo para realmente levar este processo até ao fim. E este processo vai ter de terminar.
mesmo que não termine agora em julho com a acusação, ele vai ter de terminar brevemente. Porquê? Porque o Ministério Público está numa posição insustentável. Fragilizada? Eu não sei se ela é fragilizada. Eu acho que os indícios que estão no processo, é impossível não perceber que estes indícios são realmente indícios muito fortes. Ou seja, as movimentações de dinheiro, as ligações ao dinheiro, são realmente indícios muito fortes. Agora, ele está apenas numa posição insustentável no sentido de dizer assim: eu não posso adiar mais este processo. Porquê? Porque cada mês que este processo é adiado, cada 3 meses que este processo é adiado, José Sócrates, o adversário do Ministério Público, em teoria, pelo aquilo que nós temos percebido, vem publicamente dizer: estão a ver, não fecham o processo, não me acusam, eu continuo com esta suspeição em cima de mim e já estive detido não sei quantos meses por causa disto. E nisso o José Sócrates tem razão. José Sócrates esteve detido e o processo não há maneira de fechar. E ele tem de fechar. Achas que há algum paralelo em termos económicos e sociais entre o caso Casa Pia e o caso Marquês, ou não? Não, eu acho que... Percebes a minha pergunta? Eu percebo. Percebo o mediatismo da pergunta e o impacto social, o mediatismo do processo e o impacto social do processo. Mas o caso Casa Pia tinha um conjunto de crimes realmente também muito graves, mas tinha uma correlação, por exemplo, com figuras... Não, mesmo tivesse figuras políticas, elas ficaram de fora inicialmente, mas tinha sobretudo uma pessoa, um personagem muito importante que era Carlos Cruz, no meio de tudo isto, não é? Este caso da Operação Marquês tem a ver com negócios de Estado. Ou seja, é todo um regime que está em causa. Nós estamos a ver, pelo evoluir da Operação Marquês, que o que está em causa são os negócios do regime. São os negócios do regime durante 7, 8 anos. Até porque se dizia que o Banco Espírito Santo, o antigo BES, era o sustentáculo económico do regime. Sim, é o grande banco privado português, era o grande banco privado português, era o grande banqueiro português, porventura o único grande banqueiro português, e depois nós temos José Sócrates com uma marca muito forte politicamente em Portugal. Ou seja, Sócrates foi ministro, não é? Sócrates foi líder do PS, Sócrates foi primeiro-ministro durante 6 anos ou 7 anos. Sócrates é o homem que se fazem um conjunto de grandes obras públicas e de grandes negócios. Sócrates é um personagem emblemático da história recente contemporânea portuguesa, da história política contemporânea portuguesa. E aqui este processo da Operação Marquês é outro patamar em relação, ou seja, é porventura de certeza, o mais importante processo judicial do pós-25 de Abril em Portugal. Porquê? É o único ex-primeiro-ministro que está nesta situação e que vem no seguimento de um conjunto de casos que se têm verificado também na Europa. Nós temos visto que Sarkozy aparece envolvido nisto, temos visto que Berlusconi aparece envolvido numa série de outros processos, nós temos visto que o presidente de Israel aparece envolvido nestas coisas, mas o caso Sócrates são os negócios económicos do regime, são a ligação aos bancos, são a corrupção, são as suspeitas de corrupção. E este caso não há memória na justiça portuguesa. Os casos de colorinho branco, basicamente. Os casos de grande colarinho branco, ou seja, o que nós estávamos habituados a ver nos últimos anos era um conjunto de empresários, mesmo um conjunto de políticos de segunda categoria, não é? Ou seja, políticos que não são figuras de topo da política envolvidos em suspeições. Dias Loureiro, Duarte Lima, Armando Vara, José Penedos, uma série de políticos. Agora, este é o colarinho branco por excelência. Se todos estes indícios forem comprovados, este é realmente o colarinho branco. É os negócios de um primeiro-ministro no ativo. Isto, junto da opinião pública, António, por um lado, é gratificante, digamos, para o Ministério Público, porque diz-se, até o próprio antigo primeiro-ministro hoje é suspeito e já foi preso. Por outro lado, o facto de, periodicamente e durante largos meses, não haver rigorosamente nenhuma novidade, depois já durante 4 semanas, e depois cai outra vez um bocadinho no esquecimento. Isto não é um contrabalanço, ou seja, por um lado, o Ministério Público tem esse trunfo de levar à barra dos tribunais um ex-primeiro-ministro, por outro lado, nós não conhecemos qualquer tipo de conclusão.
É verdade, essa é a grande pecha do processo, mas nós temos de tentar perceber aqui duas coisas que a justiça, ou que os órgãos de justiça muitas vezes usam e que é um argumento lógico, é que os tempos da sociedade, os tempos dos jornalistas e o tempo da justiça é diferente. Também a Igreja há muitos anos dizia a mesma coisa. São completamente... O tempo da Igreja é o mundo que se quiser que vá atrás do tempo da Igreja. São completamente diferentes. Aqui não se trata de um mundo ir atrás do tempo da justiça. A justiça muitas vezes quer, ou seja, quer, imaginando, nesta Operação Marquês foram colocados dezenas de processos por violação de segredo de justiça a jornalistas, a mim também. Estou neste momento até em julgamento num processo de violação de segredo de justiça. Relacionado com algum destes? Relacionado com a Operação Marquês. E a questão que se coloca aqui é até que ponto é que seria legítimo que todos os jornalistas deste país não tivessem escrito uma linha que fosse sobre a Operação Marquês, nomeadamente sobre a detenção de José Sócrates. Porquê que José Sócrates foi detido? Porquê que José Sócrates esteve 6 meses ou 7 meses detido num estabelecimento prisional de Évora? Porquê que se fala destas coisas de corrupção? E porque, se seria legítimo os jornalistas não escrevessem, imagine-se o que seria nós, jornalistas, não termos escrito uma linha sobre esse processo e o que é que toda a população portuguesa diria... Era, no mínimo, muito suspeito. Passado 4 anos, dizendo assim, mas só há os comunicados da Procuradoria-Geral da República. O primeiro comunicado da Procuradoria-Geral da República sobre a detenção de José Sócrates tem 4 parágrafos. Não se pode deter um antigo Primeiro-Ministro... Foi quando ele veio de Paris. ...e escrever 4 parágrafos. E a grande questão que se coloca aqui é que eu penso que os jornalistas têm feito um relativo bom trabalho, ou seja, mostrando os argumentos de um lado e do outro, dizer estão em confronto, sobretudo, duas grandes versões. Agora, o facto de o processo não chegar ao fim passado cerca de 4 anos, tendo em conta que ele já estava a ser investigado no Monte Branco antes de ser autonomizado, portanto já estava, pelo menos há mais um ano em investigação no Monte Branco, é um bocadinho descredibilizante para a justiça. Estamos a falar do caso que envolve um ex-primeiro-ministro, mas uma das personagens citadas no teu livro, Apanhados, é Isaltino Moraes, que é recandidato à Câmara de Oeiras, da qual ele esteve afastado exatamente por motivos judiciais. E ele agora volta a ser candidato e, eventualmente, eleito em outubro próximo. Recentemente, numa notícia do inquérito, dizia-se que os portugueses até toleram com alto índice de aprovação as falcatruas que existem nas autarquias, desde que elas produzam algum resultado para a população. É pelo menos uma ideia feita. E com Isaltino Moraes é uma ideia que não só é uma ideia feita, mas que tem resultados práticos. Ou seja, Isaltino, durante as investigações do caso que o visou pessoalmente, dinheiro. E o caso Isaltino é muito paradigmático destes processos todos. Porque inclusive envolve um primo e um taxista. Envolve um primo taxista, envolve uma chefe de gabinete que o denunciou, envolve uma série de quase de artifício de filme. É quase um filme, não é? E o caso Isaltino também é paradigmático por outra coisa. Ou seja, o caso Isaltino eu trato no prólogo do livro, porque ele faz a abertura do livro e porque é um caso anterior ao processo, à Operação Furacão. Ou seja, a justiça portuguesa vai para cima de Isaltino, começa a investigá-lo antes do caso Furacão e tenta investigá-lo com base nas suspeitas de fraude fiscal. E a Suíça não lhe dá a informação. A Suíça, apenas com a argumentação que pode haver uma fraude fiscal qualificada de Isaltino, a Suíça nunca disponibiliza os dados às autoridades policiais e judiciais portuguesas. É apenas a denúncia da chefe de gabinete, que hoje está identificada e que eu entrevistei em exclusivo, deve ter sido o único jornalista que entrevistou a pessoa que denunciou Isaltino Moraes às autoridades, primeiro de forma anónima, que envia a documentação do dinheiro que ele tinha na Suíça, envia à polícia. Portanto, digamos que fez essa denúncia com provas. Com provas. Ou seja, ela envia a documentação. Sendo a chefe de gabinete, Isaltino, ela conta, depois que Isaltino tinha tido umas aproximações assim um bocadinho, que não vou aqui abordar, mas um bocadinho estranhas, e que ela tinha ficado chateada. Em termos pessoais. Em termos pessoais.
E toda a entrevista dela também consta neste livro, toda a entrevista que ela me deu. E o caso Isaltino é tão paradigmático que enquanto ele está a ser investigado e depois de condenado em primeira instância, Isaltino vai ganhando as eleições todas em Oeiras. Isaltino só se demite de Ministro das Cidades quando o caso é expultado pelo Jornal Independente, que traz este caso e as célebres contas na Suíça, 1 milhão e tal de euros que lá está e que não se sabe muito bem como é que lá foi. Isaltino diz que foi de heranças e de coisas do género. O Ministério Público diz que não pode ter sido. Não pode ter sido, ou seja, isto não é, na origem do dinheiro não está isto, está outra coisa qualquer. E Isaltino Moraes, enquanto decorre toda esta investigação, depois de demitir, volta à Câmara de Oeiras, ganha as eleições na Câmara de Oeiras, numa das vezes já não com maioria, mas ganha as eleições na Câmara de Oeiras e faz esse percurso até ser detido. Ou seja, Isaltino é detido, cumpre prisão, paga muito dinheiro, cerca de €500.000, que neste momento até está muito em baila ali nas eleições novamente, paga €500.000 devido a toda a questão do dinheiro escondido na Suíça e hoje em dia é novamente candidato depois de ser preso e depois de estar detido. Independente. Candidato independente, como ele já tinha sido antes, e as sondagens que ele terá dão-lhe uma alta probabilidade de ganhar as eleições. Isaltino é um caso paradigmático desses. Há outros casos de outros políticos que perderam as eleições. Estamos a falar em Gondomar? Estamos a falar em Gondomar, estamos a falar em várias regiões do Norte, de vários políticos que ficaram envolvidos em várias situações em que depois perderam as eleições. Perderam as eleições, casos de vários políticos. Eu estava-me aqui a tentar lembrar de um célebre político lá de cima que foi de Penafiel ou de Amarante, muito conhecido, que foi até deputado do CDS, no Parlamento, não me recordo Não agora. é o Ferreira Torres. É o Ferreira Torres, é isso mesmo. Ótima ajuda. A minha idade já não me permite recordar tantos nomes. De vez em quando aqui abre-se a caixa do computador. Ferreira Torres perdeu as eleições, candidatou-se depois a outro conselho e perdeu novamente as eleições. Não sei se voltará como candidato nestas eleições, Não mas consta. foi punido. Não consta. Mas foi punido. António, estamos quase a terminar e agradeço-te mais uma vez e parabéns pelo teu livro Apanhados. Espera-se realmente a conclusão e no segundo volume, mas muito rapidamente, há aqui mais nomes que são aflorados no teu livro, desde os irmãos Sacur, portanto dos vestuários, Horta e Costa, mas também há Jorge Jesus e Scolari. Também há, porque nós hoje estamos a ver o que se passa em Espanha. Parece que és bruxo. Estamos a ver o que se passa em Espanha com o Coentrão, com o Ronaldo, com o Falcão, com uma série de jogadores ligados a Jorge Mendes e não só, com o Messi. A grande questão é esconder o dinheiro que se ganha para não pagar tantos impostos. E a questão que se passou com o Scolari em Portugal foi exatamente a mesma. Ou seja, o Scolari tinha patrocínios de bancos, nomeadamente do BPN, mas também da Nike e de outras marcas, e que parte do dinheiro era desviado, apesar dele residir fiscalmente em Portugal, era desviado também através de um complexo circuito de offshores. E Scolari foi detectado, teve que pagar vários milhões de euros de impostos em atraso, foi constituído arguido nessa altura e Jorge Jesus também lhe aconteceu isso. Jorge Jesus pagou bastante menos, cerca de 100 e tal mil euros. O ordenado dele que ele ganhava no Vitória de Setúbal na altura era relativamente mais baixo, mas Jesus também recebeu um conjunto de dinheiro por fora. A grande questão aqui volta-se a colocar novamente, que é o dinheiro escondido. E este dinheiro escondido tanto poderia ser da atriz Marina Mota, tanto poderia ser dos irmãos Sacur, tanto podia ser dos irmãos Barbot, tanto podia ser de Pais do Amaral, Miguel Pais do Amaral. E este dinheiro, o que é interessante é a forma como todos estes personagens vão justificar o que fizeram e porquê é que fizeram. E eu tive acesso aos interrogatórios de toda esta gente, porque consultei os processos, e consigo transmitir no livro um conjunto de justificações que eles dão, algumas delas verdadeiramente surrealistas, dizendo que sempre acreditaram que estavam a fazer o bem e que era tudo legal e que nada disto lhes pareceu estranho. Achas, e só para terminar, que fazendo um bocadinho de futurologia, o reinado, digamos assim, de Jorge Mendes estará a terminar?
Eu não faço a mínima ideia. Jorge Mendes é o mais importante empresário da área do futebol a nível mundial. E é alguém que gere não só as carreiras dos atletas em termos daquilo que são, aquilo que nós todos em dia vemos que são as transferências milionárias, mas também gere os direitos de imagem, as ligações, as relações destas pessoas. E eu não sei se estará a terminar o reinado de Jorge Mendes. Eu sei que as autoridades judiciais espanholas, Jorge Mendes foi constituído arguido em Espanha agora há pouco tempo, as autoridades judiciais espanholas estão a investigar Jorge Mendes a sério. E se houver uma correlação entre a montagem destes circuitos financeiros para que os jogadores, que não são eles que montam aquilo, ou seja, não é Cristiano Ronaldo que vai montar um complexo circuito de offshores para fugir ao fisco. Alguém o fez por ele. E se houver uma ligação de Jorge Mendes a esses circuitos e toda essa relação ilegal, aí poderemos ter um caso muito sério. Estaremos cá para ver se sim ou não. Deixamos o caso em aberto, tal como muitos que estão aqui neste Apanhados do António José Vilela, que foi o meu convidado hoje aqui na RDP Internacional, no Germano Campos Entrevista, as investigações judiciais às fortunas escondidas dos ricos e dos poderosos. Muito obrigado e até à próxima. Foi um prazer estar aqui.